Olá, pessoal! Vamos então à nossa segunda aula de topografia e geotecnologias. Então, hoje nós vamos estar conhecendo os nossos instrumentos topográficos que são utilizados durante o nosso levantamento. Então, vocês vão estar aqui acompanhando comigo essa aula em campo, né, onde a gente vai estar mostrando os equipamentos, como que nós vamos utilizá-los, como nós instalamos no nosso dia a dia da topografia. Então, para começar, nós separamos os principais instrumentos, né, que utilizamos em campo e também que a gente precisa estar levando esses dados para o nosso escritório. Então, eu separei para vocês os acessórios que nós utilizamos em escritório, né? Então, a gente não tem aí a necessidade de estar visualizando eles, porque é a lapiseira, é a borracha, é a régua, o transferidor, compasso, quando a gente leva esse desenho para o escritório e tenta passar no papel, ter um croquis, uma base de dados. Então, esses instrumentos do escritório, todo mundo já conhece, né, acredito eu. Então, hoje nós vamos estar aqui no campo mostrando os nossos instrumentos topográficos de campo, sendo eles os principais, teodolito, o nível e a estação total. Nós temos aí também a necessidade de estar utilizando alguns acessórios, que são as balizas, as miras, os piquetes e o prisma refletor. Então, a gente precisa levar a trena, o martelo. Então, nós vamos estar vendo aí todos esses acessórios também que nós precisamos durante o nosso levantamento em campo. Bom, para começar, eu queria mostrar para vocês a importância, né, de cada um desses instrumentos e acessórios, e depois a gente vai lá e analisa cada um deles. Então, para começar, pessoal, nós temos os piquetes. Os piquetes são madeiras, né, que a gente corta elas em quadriculado, né, ou retangular, e neles nós temos esse triângulo que serve para fixação no solo. Podem ser também madeiras roliças, mas a importância é que eles têm entre 15 a 30 centímetros para que a gente consiga manter essa fixação no solo do piquete, que vai funcionar para nós como uma marcação do ponto, né? Então, nele, nós vamos indicar o ponto que nós vamos estar levantando em campo, no nosso levantamento topográfico. Podemos ter diâmetros, né, comprimentos da madeira variando de 3 a 5 centímetros, então esse é um tamanho bom, usualmente nós adotamos eles para os nossos levantamentos topográficos. E nós devemos cravar entre 3 a 5 centímetros para que eles permaneçam estável e também estejam visíveis aonde são esses pontos, porque num campo, a nossa visão ela vai ficando mais distante. Quanto mais distante esse ponto for, mais longe vai ser, mais difícil a visualização. Então, nós temos que manter ele acima do nível do solo e dessa forma facilita aí a nossa visualização. Então, através dos piquetes, nós conseguimos materializar, ou seja, indicar, né, ter aí esse ponto topográfico onde nós vamos levantar os nossos pontos, seja aí para altimetria, planimetria, planialtimetria, que é o que nós vamos estar vendo aí nas próximas aulas também. As estacas são então semelhantes a esses piquetes, só que elas possuem um comprimento um pouquinho maior, e esse comprimento varia aí de 15 a 40 centímetros, e essas estacas elas também são fixadas de 3 a 5 centímetros no solo, para que mantenha-se aí também bem estável, não tenhamos movimentação no ponto. As estacas, elas ajudam com que a gente localize depois os piquetes, como elas são mais compridas no campo, você já vai ter uma ideia que elas são o quê? Um auxílio para que a gente encontre os piquetes. Nós temos os marcos de concreto. Os marcos de concreto, eles são utilizados para o nosso RN, ou seja, nossa referência de nível. Então, esses pontos, geralmente, eles já possuem informações de localização e altitude. Então, eles já são pontos materializados aí pelo IBGE, onde a gente tem
informações. Então, eles são utilizados como uma referência para o nosso levantamento topográfico. Então, a gente tem também, pessoal, as balizas. As balizas, elas têm essas indicações das cores espaçadas em branco e vermelho. Elas são utilizadas para que se torne visível, então, em campo, os nossos pontos, né? Então, o vermelho, o branco, chama atenção e a gente consegue visualizar qual é o ponto que nós vamos estar fazendo o nosso levantamento topográfico. Aqui, nós temos também o prisma refletor, que ele é utilizado para o levantamento topográfico com as estações totais. Bom, então nós temos também as miras graduadas. Elas são uma régua que nós temos aí de diversos materiais. A mais utilizada, então, é de alumínio. Ela é mais leve, mais fácil de se também trabalhar em campo, mas nós temos as de PVC, as de madeiras. E elas são utilizadas para que nós coletamos, então, as distâncias horizontais e também verticais entre os pontos. Ela é graduada, então, em metros. Então, a gente consegue puxar aqui ela vai subindo, a gente vai tendo os metros e geralmente essas réguas, elas têm até 4 metros de altura. Além disso, a gente tem a graduação em decímetros e também em centímetros. A leitura da mira, então, ela é feita com essa graduação dos pontos e a gente vai estar vendo como que faz essa leitura também com mais detalhes. Bom, pessoal, como eu já tinha mostrado aí para vocês, nós temos também o prisma refletor, né? Então, ele tem esse prisma de vidro, onde a gente utiliza ele com o sinal da estação total. E com isso, o ponto, né, ele auxilia aí no levantamento com a estação total e já traz para nós as distâncias e os ângulos, né? Então, a estação total, ela já nos dá esses resultados e já leva para os nossos programas computacionais, que facilita aí o nosso processo. Aí nós temos os tripés, né? Então, o principal instrumento aí de acessório para que a gente consiga colocar os nossos instrumentos em campo. E com o tripé, nós vamos nivelar o nosso equipamento, fixar ele, né? E deixar permitindo aí que a gente tenha essa variabilidade de alturas e também de posicionamentos dos equipamentos. Então, nós temos também a trena, que é o nosso bom e velho aí, instrumento principal de medição das nossas distâncias horizontais. Então, nós temos aqui o teodolito, que é um equipamento utilizado para as nossas medições, tanto dos ângulos horizontais como verticais. Então, nós temos a luneta, onde nós vamos visar o ponto. Aqui nós colocamos o nosso olho, né, para a medição, e aqui na luneta nós vamos ter as linhas na vertical e horizontal, que é a nossa mira. Com isso, a gente vai ter a localização do ponto exato. Aqui, quando nós fazemos o giro do equipamento, nós estamos tendo a medição do ângulo horizontal. Quando nós temos aqui a luneta, nós vamos estar tendo a medição do ângulo vertical. Nós usamos, então, o teodolito tanto para os nossos levantamentos altimétricos, planialtimétricos e também planimétricos. O que significa isso? Planimétrico só na medição da distância horizontal. Para a altimetria, então a gente vai ter a diferença de níveis, né? Então aí a gente combina com a planialtimetria o teodolito. Então o aparelho, ele é basicamente um círculo graduado que a gente vai ter aqui, acoplado na luneta, onde nós vamos visar o ponto que nós vamos utilizar os acessórios, a baliza ou a mira graduada, para fazer a visualização desse ponto. O equipamento, ele deve estar centralizado no nosso ponto abaixo, que é o piquete. Então, no piquete, nós temos a marcação desse ponto, e aqui é onde vai indicar a posição exata do meu tripé. Então, quando eu for ter medições desse ponto, a localização do meu instrumento, então eu loco ele bem centralizado e com isso a gente tem a localização exata do instrumento. Tá? Para nivelar, então, o nosso teodolito, nós vamos ter que colocar no tripé. O tripé, ele tem as suas bases que são reguláveis,
os pés, aqui a gente puxa para que mantenha na altura. É ideal que nós coloquemos, né, o equipamento numa altura onde eu consiga visualizar, né, numa altura aos meus olhos. Então aqui, com isso você vai ter um maior conforto durante o seu levantamento topográfico e você não vai ter ter que ficar, né, tendo essas alterações de altura que pode também movimentar muito o equipamento e a gente perder todo esse nivelamento. Então nós temos o nível que está localizado aqui no canto do equipamento, na bolinha, que aqui está na posição de trás. Então depois a gente tem também, já viu aí no nível, nós vamos também ter na estação total o nível na parte inferior e aqui nós temos também o nível tubular do nosso equipamento. Então nós temos que nivelar tanto a parte de baixo como na parte aqui de cima o nível tubular. Para que isso seja possível, né, a gente tem os parafusos do nosso equipamento, onde nós vamos ajustando e mantendo aí o nivelamento do equipamento corretamente, sendo que nós temos que conferir tanto esse nivelamento em um sentido, a gente gira 90 graus, para que também tenha a precisão no nível tubular. Então, nós temos aqui no visor do teodolito a indicação do ângulo horizontal e também do ângulo vertical. Então, a gente mira no primeiro ponto, faz aí zera-se, né, então esse ângulo, para que comece as leituras a partir daí, então, de 0, certo? Então, pessoal, a gente pressiona aqui no O7, segura um tempinho, e com isso nós vamos zerar o nosso equipamento, né? Então, o ângulo 0. Nós travamos essa posição, então, ó, não consigo mais ter a movimentação horizontal, e porque isso parte para partir o início do meu levantamento. Depois que eu libero esse movimento, então eu anoto o primeiro ponto, ângulo 0, libero essa movimentação do meu teodolito, do meu instrumento, e giro, faço aí a leitura até o meu próximo ponto, né, na baliza. Travo o meu equipamento novamente e assim eu tenho a leitura do meu ângulo. Então, essa leitura de 326 graus com o ângulo R, né? Então, que é na direita. Então, é como se nós tivéssemos rotacionado todo o nosso equipamento e nós temos esses 326 graus. Ou, se nós fizermos 326 menos os 360, então nós temos essa diferença, então, do ângulo horizontal interno da medição entre os dois pontos. E nós temos também o ângulo vertical. Então, quando a gente faz a movimentação com a luneta, então nós vamos ter aí o giro e conseguimos ter essa variação na vertical da angulação, então, dos ângulos também no sentido vertical. Então, nós temos o nível. O nível é um aparelho que consta uma luneta telescópica com 1 ou 2 bolhas, né, que é do nível. Aqui nós temos uma bolha que é para nivelar o equipamento. Esse instrumento, então, ele é utilizado para que a gente possa nivelar os nossos pontos e fazer as leituras das alturas. Então, nós só vamos ter com o nível a possibilidade de obter as diferenças de altitude, né? Então, entre os pontos. Então, a mira, ela é posicionada sobre cada ponto que nós vamos estar visando e nós fazemos o giro com o nível e com isso nós temos as leituras dos ângulos, então, entre os pontos para que a gente obtenha as alturas. A característica, então, principal do nível é que nós só temos uma movimentação com esse instrumento, ou seja, nós só temos a possibilidade de fazer o giro sobre o seu próprio eixo principal. Então, pessoal, nós temos o tripé principal, acessório, utilizado para que a gente consiga colocar os nossos equipamentos em campo. No tripé, nós temos aqui
esses parafusos que eles liberam a movimentação dos pés do meu tripé e possibilita, então, que a gente faça a fixação no terreno. Então, a gente bloqueia e pisa, né, nesses acessórios laterais para fixar bem o meu tripé em campo. Com essas abas laterais liberadas, nós também conseguimos fazer com que eu movimente a altura do meu tripé. Então, eu vou nivelar e subir esse tripé até uma altura que fique aí desejável para a minha leitura ao nível da minha visão. Faço então aqui o travamento desses pés, né? E a gente loca o prumo até o nosso ponto no piquete, que é o quê? Aonde vai ser a minha marcação do ponto. Aqui nós temos então o parafuso, que ele é utilizado para a fixação do meu instrumento. Então a gente fixa no parafuso o nosso instrumento, então ele está bem fixo, e depois a gente vai partindo aí para o nosso nivelamento da bolha, né, para que o instrumento fique nivelado com o terreno. Então nós temos a estação total, também, que é um instrumento bastante utilizado nos nossos levantamentos topográficos, e ela tem as mesmas características básicas, né, do que o teodolito. Com luneta, que também possibilita a movimentação dos meus ângulos tanto na horizontal como na vertical. Temos aí 2 discos graduados, que são totalmente digitais, e que com isso nós temos as leituras desses ângulos tanto na vertical como na horizontal. E a estação total, ela incorporou o nosso teodolito eletrônico com distanciômetro também em um único equipamento. Então nós vamos ter todas as informações coletadas em campo, e essas informações são armazenadas na memória aqui interna do equipamento, e esses dados, então, eles são incorporados, são levados para o nosso escritório, e nos programas computacionais a gente já vai ter todos os resultados dos cálculos topográficos, dos ângulos verticais, horizontais e das distâncias, e que esses dados são adicionados também nos programas de desenho, como por exemplo o nosso AutoCAD, e a gente já vai ter ali toda a nossa poligonal desenhada. Então, os cálculos são carregados aí num programa específicos, né, que trazem essa conversão, e com isso nós diminuímos consideravelmente o nosso trabalho em campo, porque diferentemente do teodolito, né, a estação total ela já vai trazer esses dados, já vai ter as planilhas, os resultados das distâncias, e no teodolito não, a gente coleta os nossos dados na caderneta de campo, onde a gente tem marcação de cada ponto, qual é a distância entre cada ponto, qual foi os nossos ângulos lidos, tanto na vertical como na horizontal, que nós temos que fazer ali as conversões e, por fim, gerar o desenho do nosso terreno, dos nossos pontos topográficos levantados. Então, a mira, pessoal, a gente tem aqui a abertura dela, né? Ela vai até 4 metros. E como nós fazemos a leitura da mira? Então, na mira, a gente tem a divisão em metros, decímetros, centímetros e também os milímetros. Então, quando nós alocamos o equipamento, nós temos o eixo na vertical e na horizontal, que nós vamos visar no ponto, e nós vamos encontrar aonde que é essa leitura. Então, por exemplo, se eu estou com o meu ponto sendo levantado e eu viso nesse pedaço aqui, né? Vamos começar aí mais distante. O que o 13 indica? O 13 indica que eu estou a 1,30 m do chão. Então, é o ponto, né, de altitude. Então, eu estou com 1 metro, vírgula, né, 30 centímetros. E quantos centímetros do 30 eu vou estar? Porque eu tenho a casa decimal, e aí se eu vou lendo, eu estou subindo 1 centímetro, 2, 3,
4, 5. Então, se eu parei aqui, eu estou a 1,35 m lá quando eu viso o meu instrumento. Se eu subir um pouquinho mais, eu vou estar a 1,35 m e o que mais? Então, eu vou ter uma aproximação, né, dos milímetros. Então, se eu estou um pouquinho mais para baixo, se eu vou estar no eixo, então eu vou estar 1,35 m e 5, por exemplo, se eu estiver no meio, então eu pego a média. Então, quer dizer que eu vou estar a 1 metro mais 30 centímetros mais 5 na metade, mais 5 milímetros que eu elevei ainda no eixo aí. E aí, com isso, a gente vai tendo os próximos pontos. Então, pode ser que eu tenha pontos com variação de nível e a gente vai tendo a necessidade de puxar a régua. Bom, além desses nossos instrumentos apresentados aqui em campo, nós temos também o GPS, né? Então, o GPS é chamado como Global System Position, em inglês, onde a gente tem aí todas as posições dos nossos pontos, né, de localização geográfica. Nós conseguimos localizá-los em qualquer ponto da superfície terrestre, através dos nossos satélites artificiais que obtêm esses dados, né, dessas localizações em tempo real. No nosso levantamento topográfico, com o GPS, o topógrafo também consegue fazer aí o trabalho de um dia inteiro, por exemplo, com os nossos instrumentos aqui que nós apresentamos, em pequenas horas, né? Então, isso aí facilita também todo o trabalho do que as técnicas convencionais aí que a gente tem na topografia. Uma outra vantagem ainda, né, do GPS é que o meu trabalho ele fica todo georreferenciado com a nossa rede de triangulação nacional, então a gente já tem aí a localização exata dos pontos. Bom, pessoal, durante a aula de hoje, nós vimos então a respeito de cada um dos instrumentos. Espero que vocês tenham conseguido ter um pouquinho a ideia como são esses instrumentos, como a gente utiliza, qual a importância de cada acessório. Convido a vocês, então, ao estarem aí andando pelas ruas, se vocês verem um levantamento topográfico, um topógrafo fazendo essas marcações, dá uma olhadinha, vai lá, veja, né? A gente tem algumas variações entre cada instrumento, aí, seja pela marca ou por não ser aí eletrônico, mas é muito interessante que vocês tenham esse contato e se interessem mais, tá ok? Nos vemos então aí na próxima aula e até mais. Tchau, tchau!